governo monárquico do Shah Reza Pahlavi, que já durava quase 2 décadas, cidades como Teherã se destacavam devido aos seus elementos culturais semelhantes à modernidade ocidental nos anos 70. Os iranianos desfilavam pelas cidades com liberdade. Mulheres decidiam seu futuro pessoal e profissional, e o governo permitia formalmente a existência de outras religiões, com certas limitações, como a proibição de converter muçulmanos a outros credos. Mesmo com a riqueza do petróleo e as capitais do país exalando prosperidade, nem todos compartilhavam desse bem-estar. Nas áreas rurais e nas periferias, a pobreza persistia e a repressão política silenciava vozes dissidentes ao regime de abertura do Shah. Apoiado pelos Estados Unidos, o Shah governava o país com mãos de ferro, promovendo um pacote de reformas para modernizar o país, que ficou conhecido como a Revolução Branca. Mas a cada ano em que a Revolução Branca era imposta, certos segmentos da população sentiam cada vez mais que suas tradições religiosas e culturais estavam sendo atacadas. Enquanto o Shah brindava com líderes ocidentais, uma tempestade crescia nas ruas. Em meio ao descontentamento, uma voz ecoou do exílio. Ruhollah Khomeini, um ayatollah, título xiita que significa sinal de Deus, dado a clérigos de alta autoridade religiosa, falava da França. Seus sermões, gravados em fitas cassete, circulavam secretamente pelo Irã, inflamando corações com mensagens de Sharia e revolução política, se opondo veementemente ao Shah. Em 1978, o clima no Irã era de profunda divisão. Para tentar controlar o movimento revolucionário, o Shah utiliza com frequência sua polícia secreta, a SAVAK. Devido a casos de torturas e assassinatos, a SAVAK era temida e tida como uma agência de espionagem infiltrada em vários meios diferentes da sociedade iraniana. Esse clima de tensão provocou manifestações pacíficas. Estudantes clamavam por liberdade. Comerciantes protestavam contra o inchaço estatal. Os pobres exigiam oportunidades e clérigos xiitas demandavam a Sharia, a implementação da lei islâmica nas leis civis do país. Nas ruas de Teherã, essas vozes díspares se uniam contra o Shah, buscando um novo país. Na manhã de 8 de setembro de 1978, milhares se reuniram na Praça Jalé, no coração de Teherã, para uma manifestação que pretendia ser pacífica. O Ramadã, tempo de jejum e oração no Islã que relembra o início das ações religiosas de Maomé, tinha acabado há pouco tempo. E o ato ocorreu em uma sexta-feira, o dia mais importante para os muçulmanos, que exige uma oração coletiva. Inspirados pelas palavras do Ayatollah Khomeini, cujos sermões clandestinos ecoavam em mesquitas e casas, homens, mulheres e até crianças marcharam para o centro de Teherã, capital do Irã. Era possível ver cartazes com slogans como Independência, Liberdade, República Islâmica. A tensão pairava no ar, especialmente para o governo do Shah. A lei marcial havia sido declarada na véspera dos protestos, proibindo reuniões públicas. Ainda assim, a multidão se recusava a ceder. A manifestação, inicialmente pacífica, começou a mudar de tom. Tropas do exército, posicionadas ao redor da Praça Jalé, observavam a multidão com fuzis em punho. Helicópteros sobrevoavam a área e tanques bloqueavam as ruas próximas. A grande movimentação era uma afronta direta ao Shah e poderia significar o fim de seu regime. Os militares, capitaneados pelo chefe militar de Teherã, Golan Ali Oveizi, ordenaram a multidão para dispersar, mas a ordem foi ignorada. Por volta do meio-dia, o som de disparos ecoou pela praça. Tropas abriram fogo e o caos se instalou. Pessoas corriam em pânico enquanto outras caíam atingidas por balas. O chão da Praça Jalé ficou manchado de sangue.
A Sexta-feira Negra, como o dia ficaria conhecido, deixou dezenas de mortos. Algumas estimativas falam em até 88 vítimas, embora o número exato permaneça incerto. O regime do Shah tentou justificar a repressão, alegando que a multidão estava armada e representava uma ameaça. Mas os relatos de alguns sobreviventes afirmaram que a maioria dos manifestantes estava desarmada, buscando apenas expressar sua insatisfação. Longe de silenciar a revolta, a brutalidade do governo jogou lenha na fogueira. Nas semanas seguintes, os protestos se intensificaram e a mensagem de Khomeini ganhou ainda mais força. O regime do Shah não podia mais ser tolerado pelos iranianos xiitas. A economia começa a paralisar. A SAVAK já não dá mais conta de reprimir os manifestantes. O Ayatollah Khomeini, exilado em Paris, ganha espaço como principal líder da oposição. As manifestações aumentam de tamanho, passando de centenas a milhares de participantes. Em novembro de 1978, começa o colapso do sistema econômico. Uma greve geral toma conta dos campos de petróleo, a maior fonte de renda do Irã. Sem petróleo, o governo perde dinheiro e a capacidade de manobra. A população sente a escassez de produtos básicos. O exército começa a dar sinais de divisão interna. Acuado pela revolta popular e pela perda de apoio dos aliados ocidentais, o Shah toma uma decisão que marcaria a história. Em 16 de janeiro, deixou o Irã, alegando a necessidade de tratamento médico nos Estados Unidos. No aeroporto de Teherã, o Shah, visivelmente abatido, embarcou com sua família, deixando para trás um país à beira do colapso. Em seu lugar, nomeou um governo provisório, liderado por Shapur Bakhtiar, um político moderado que prometia reformas e ordem. Mas a população, inflamada por anos de repressão e inspirada pela voz de Khomeini, não via legitimidade em Bakhtiar. Para milhões de iranianos, o tempo da monarquia havia acabado. E para você que acompanha esse especial no YouTube, liberamos uma condição exclusiva: o acesso ao plano mensal da Brasil Paralelo. Você terá em mãos mais de 100 produções originais que pautaram o debate nacional, como o Brasil, a Última Cruzada, a série que resgatou a nossa verdadeira história e reconectou milhões de brasileiros com as suas raízes. Você também terá acesso a um catálogo de obras premiadas com a nossa curadoria, reunindo filmes como A Vida dos Outros, que retrata a vigilância do Estado sobre o indivíduo, e o suspense premiado Incêndios. São histórias selecionadas para garantir que seu tempo de lazer seja também um tempo de formação. Disponíveis por apenas R$ 29,90 por mês.